Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso estudo de hoje, do capítulo 22 do livro Religião dos Espíritos, onde Kardec é comentado através das questões do Livro dos Espíritos pelo benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos falar sobre os falsos profetas, mais especificamente da nossa ação perante a cada um deles. Como é que a gente se comporta diante desses falsos profetas? Vamos começar conceituando o que é profeta. Quem é profeta? O que é um profeta? Kardec fez perguntas aos espíritos nas questões 622, 23, 24. E hoje a gente vai ficar aqui mais atentos a 622 e a 624, que foi a que originou o comentário lá em 1959, ante os falsos profetas. Profeta, Kardec vai, ele mesmo, conceituar lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem um capítulo inteiro destinado a falsos cristos e falsos profetas. Ele diz que o profeta é todo aquele enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Na pergunta 622, os espíritos haviam respondido que os profetas são espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer a humanidade progredir. Então, profeta é aquele que tem um grau a mais de conhecimento e que vem com a tarefa, com a finalidade de ajudar a humanidade a dar um passinho para frente, de conhecer melhor as leis divinas. Não necessariamente um profeta vai nos trazer previsões futuras, é o que vai vir, uma revelação do que vai vir depois. Muitas das vezes, ao longo da história, no texto bíblico, nós temos profetas que não fizeram previsões futuras, fizeram o esclarecimento do que Deus já havia revelado aos povos. Ele veio clarear os conhecimentos da humanidade naquela época em que ele profeta, passou aqui pela terra. Então, tem essas duas atribuições aí de um profeta. E como que a gente reconhece um verdadeiro profeta? Ou como a gente reconhece um falso profeta? É uma pessoa que está aqui dizendo ter a missão de divulgar os ensinos de Deus e, na verdade, essa pessoa está enganando a gente. A gente vai reconhecer um profeta segundo as suas palavras e segundo as suas ações. Jesus falou em mais de uma ocasião que se reconhece a árvore pelos frutos, reconhece os falsos profetas, falando especificamente deles, em perceber que eles vêm vestidos em peles de cordeiros, mas são, na verdade, lobos, ou seja, eles trazem ali um verniz, uma máscara. Uma linguagem de hoje, a gente ia talvez dizer que teria uma máscara de uma boa pessoa, mas que, ao verificarmos as suas ações, as suas atitudes, a gente percebe que tem algo estranho ali. Erasto, o espírito Erasto,
que tem textos muito bons. Erasto, lembrando, acho que eu já falei aqui nessa série, ele foi um contemporâneo de Paulo de Tarso, um amigo de Paulo de Tarso. Todos os textos de Erasto na codificação de Kardec são de uma profundidade muito grande, né? Vale a pena a gente se ater a cada palavra desse querido benfeitor que já está aí vários passinhos na nossa frente na evolução. Ele diz que os profetas verdadeiros se revelam por seus atos, são adivinhados. Ele não fica ali levantando a plaquinha do eu sou profeta, olha como eu sou bom, olha os meus prodígios, veja como eu faço o bem, veja como eu detenho um conhecimento que vocês não detêm. Essa não é a característica do verdadeiro profeta. Os falsos, sim, se dão eles próprios como enviados de Deus. O verdadeiro é humilde e modesto. Já o segundo é orgulhoso e cheio de si. Portanto, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. O profeta, o enviado, a pessoa que está ali de corpo e alma, sinceramente trazendo uma informação para o bem, ele não está se importando se as pessoas vão acreditar ou não, se ele vai ter um monte de seguidores nas redes sociais nos nossos dias atuais ou não. Ele está preocupado em fazer o bem, ponto. Ele não quer parecer bom, ele é bom. Ainda que tenha as suas imperfeições, porque cada ser encarnado tem ali as características do seu tempo. Então, mesmo com as encarnações esporádicas de espíritos muito mais avançados que nós, como Francisco de Assis, por exemplo, quando ele aqui esteve encarnado, eles trazem características da época. Eles, quando entram aqui nesse escafandro do corpinho físico, eles ficam, de certa forma, como todos nós, presos à nossa época, a época em que ele está passando. E espírito puro, espírito crístico, o único que nós tivemos no nosso planeta foi Jesus. Jesus não tem nenhuma passagem dele que a gente olhe e diga, ah lá, aqui Jesus caiu, aqui Jesus agiu como um homem qualquer daquela época lá, naquelas terras em que ele andava. Em todas as passagens, Jesus se diferencia para cima. Já os profetas, eles têm as suas imperfeições, eles têm as suas falhas ainda a serem corrigidas. Mas, como está lá na questão 624, 623, em meio aos próprios erros, eles conseguem ensinar grandes verdades. Muitos deles erraram. Elias, os próprios profetas do Antigo Testamento, mesmo Moisés, todos tinham ali as suas imperfeições. Mas isso não impede que eles tenham feito, se não todo o bem que vieram programados para fazer, a gente não tem essa informação, mas fizeram muito daquilo para o qual eles foram destinados, cada um na sua época. E nós temos em todas as épocas esses profetas, essas pessoas que têm essa missão de instruir os homens, de homens no sentido de humanidade, né? Não é gênero. Nós sempre recebemos essa ajuda desses amigos espirituais que vêm aqui puxar a gente um pouquinho para frente. Porque se a gente fosse ficar
só por nossa conta, se nós não saíssemos só do nosso cercadinho, com alguém que nos puxasse para frente, nós não sairíamos nunca desse lugar, né? Falamos sobre isso na nossa outra série, no Momentos de Harmonia, da Joana de Ângeles, em que ela coloca, logo no capítulo 1, o quanto nós precisamos do sol sublime que é Jesus, nos iluminando para frente e nos encaminhando muitos companheiros espirituais que nos dão essa puxada para outro campo, para sairmos dos nossos nós mentais e conseguirmos progredir. Mas, entre nós, ainda temos estes que se utilizam dessa roupagem externa de bondade, de conselheiros, de gurus, de líder, seja na religião, seja na ciência, seja na política, seja em todas as áreas em que nós vivemos, nós ainda temos essas falsas figuras em pele de cordeiros, mas que na verdade ainda estão moralmente na condição de lobos. O verdadeiro profeta se destaca pelas suas características morais, sempre. Então, se você tem alguém que você está se seguindo, primeiro que a gente tem que seguir é Jesus, né? A pergunta seguinte que Kardec faz, a 624, é qual é o nosso guia e modelo, qual é o nosso norte, em quem a gente pode seguir, porque o rumo ali é certo. E eles respondem: vide Jesus. Siga Jesus, torne-se parecido com Jesus. Ele sim é o nosso modelo certeiro. Todos os outros erram, todos os outros falham. Emmanuel vai nos trazer nesse texto, ante os falsos profetas, né, trazendo para o nosso dia a dia, lembrando que tudo que eles escrevem serve lá para 1959, do mesmo tanto que serve agora para 2020. E vai continuar servindo mais e mais, né? São palavras de vida eterna. Ele nos diz para que tenhamos cuidado, acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso dos seus empreendimentos morais. Aqui, mais do que diferenciar o que é um verdadeiro, um falso profeta, que a gente pode trocar essa palavra por um conselheiro, um guia, um orientador, um facilitador de saberes e de sentimentos, mais do que conseguir saber conceitualmente o que é um verdadeiro e um falso, o que já é difícil na prática a gente diferenciar muitas vezes, é entendermos o motivo interno ou os motivos internos de cada um de nós para seguirmos aquela determinada pessoa. Porque nós somos induzidos ao erro, induzidos à falha, de acordo com as nossas tendências. Se eu, reduzindo isso, nem ao nível de profeta não, os nossos círculos de amizade. Quando você está numa situação, todo mundo é assim, você está numa situação em que você não sabe o que fazer, você resolve pedir um conselho, tirar uma dúvida, você quer uma palavra que te incentive a fazer ou não fazer determinadas coisas, a gente tende a procurar pessoas que vão nos aconselhar na direção daquilo que a gente quer fazer. Por exemplo,
Quando a gente está exaltado, a gente está irritado, a gente está incomodado, a gente quer discutir com alguém, ou a gente já discutiu e quer que alguém nos valide, diga isso, tá certo, amiga, no seu lugar teria feito até pior. A gente vai procurar quem para se aconselhar? Aquele amigo ou aquele familiar que vai te chamar a razão e dizer deixa disso? Ou a gente tende a ir para aquelas pessoas que falam o que nós queremos ouvir? No mundo polarizado, numa contemporaneidade em que são muitas as informações, são muitas as fontes de conhecimento, de opiniões, muitas das vezes nós nos cristalizamos em só escutarmos aquilo que a gente quer ouvir. A nossa audição já é seletiva. A gente já faz mentalmente uma seleção daquilo que a gente fixa, daquilo que a gente escuta. Às vezes vem uma pessoa e fala 10 coisas pra gente e a gente se fixa em uma palavra. Por exemplo, vou ficar aqui nesse vídeo falando com vocês aí menos de 30 minutos. Vocês não vão gravar tudo o que eu estou dizendo. Ao final desse vídeo, vocês vão lembrar de alguns flashes do que eu disse. É uma seleção ali do teu ouvido, né? O ouvido é a porta de entrada e, claro, a mente, o cérebro vão processar essas informações de acordo com a sua intencionalidade, de acordo com aquilo que diz de você. Então, se por acaso você ouviu um mau conselho e tomou uma decisão, fez uma atitude, e a atitude pode ser também uma omissão, e aquilo deu errado, resultou em algo ruim, não responsabilize quem você estava seguindo. A escolha de quem seguir é sua. A escolha do que fazer é sempre sua. Nós temos em nós essa determinação dos nossos atos. Emmanuel vai dizer que quando a gente está dominado pelo orgulho, a gente vai acreditar naqueles que incitam a nossa vaidade. Quando a gente está fechado no orgulho, a gente só quer ouvir quem elogia a gente. Lembrei agora daquela historinha do rei Nu. Né? O rei só queria ouvir elogios, ele só queria que enaltecessem o quanto ele era bonito, o quanto ele era poderoso, o quanto ele era o máximo. Né? E aí um rapaz vai lá e prega uma peça nele e faz ele passar, leva ele, não é que faz, olha como a gente se engana até na oratória. O rapaz induz o rei pelo seu orgulho, dizendo ao rei que havia costurado uma roupa que só os mais inteligentes podiam enxergar, que como o rei era o mais inteligente, ele de certo estava vendo a roupa que estava vestindo. E o rei, mergulhado no seu orgulho, na sua vaidade, saiu pelado perante o reino, né? numa festa em que estavam ali todos os súditos. E todo mundo com seu orgulho, ninguém querendo dizer que era menos inteligente que o outro, todo mundo fingindo que estava vendo alguma roupa. Até que alguém lá no meio falou, ih, lá, o rei tá pelado, o rei tá nu. Ele foi traído pela própria vaidade, pelo próprio orgulho. O outro tem a responsabilidade por ter mentido para ele? Lógico que tem. Todos nós temos responsabilidade por tudo aquilo que praticamos ou que induzimos o outro a praticar. Mas a escolha é sempre minha. Eu não posso pôr a culpa no outro.
Não posso dizer que eu, adulta já, com posse de todo o meu intelecto, de toda a minha capacidade de refletir, de ressignificar, eu não posso dizer que eu estou cometendo determinado erro e me mantenho cometendo determinado erro na vida porque eu fui ensinada errada lá atrás. Como diz Sartre, o importante não é o que fizeram de você, é o que você faz do que fizeram de você. Nós temos a capacidade, Deus nos dotou de inteligência e de discernimento para reconfigurarem todos os conceitos que nos são passados. Paulo de Tarso diz que é necessário que tenhamos discernimento, capacidade de avaliar as situações. Olhai, vigiai e orai, né? Olhe as coisas. É o que Jesus nos explicou, trazendo para o contexto aqui do falso profeta. Olhe, escuta, veja o que as pessoas estão te trazendo, o que a mídia está te trazendo, o que os meios aí de comunicação estão te trazendo. Hoje em dia já se começam aí alguns documentários, algumas discussões acerca desse grande filtro que existe no mundo aí das informações, da disseminação de informações coletivas, né? Olha o que está sendo mostrado, o que está sendo dado. Medita sobre isso, reflete, pensa, avalia. E aí, aquilo que você não conseguir decidir sozinho, ou mesmo que perante ali os seus raciocínios, as suas emoções, ore, peça ajuda a Deus, aos mentores queridos, que te ajudem a discernir, a olhar melhor a situação, a pessoa. Estou seguindo cegamente alguém, um pensador, um líder, uma orientadora religiosa? Porque às vezes é mais fácil, é mais cômodo eu simplesmente seguir o fluxo, né? Não fui eu que decidi, né? Foi aquela pessoa ali que mandou eu ir, eu fui. Né? Moisés foi encaminhando o pessoal pelo deserto. Vambora que a terra prometida é ali para frente. Jesus já nos trouxe o reino dos céus dentro de cada um de nós. Nós devemos seguir Jesus com os nossos próprios passos. Sou eu que tenho que caminhar. Sou eu que tenho que decidir. Não vai adiantar lá na frente, ao final dessa minha jornada, quando eu faço aquele checklist, eu e todo mundo, né? A gente faz aquele checklist do que a gente havia programado em fazer aqui, o que a gente efetivamente fez. Vai adiantar a gente dizer para a nossa consciência: mas eu não fiz o que deveria ter feito porque eu estava seguindo a orientação deste ou daquele encarnado ou desencarnado, que não seja Jesus, e eles me levaram para um erro, para o buraco. Eu tenho que andar por mim mesmo. Ao final do texto, Emmanuel nos traz de novo o alerta para que não acreditemos em todo espírito, esteja encarnado ou desencarnado, porque, como eu disse, não são espíritos crísticos, não são espíritos puros, estão ainda em aprendizado, estão ainda caminhando e podem estar em condições morais até muito piores do que a nossa. E procuremos o Mestre, o nosso guia e modelo seguro, que é Jesus, utilizando a humildade e o serviço no bem
como a nossa estrada de iluminação, como o nosso norteador, para que assim a gente consiga não cair no assédio do mal, não nos perdermos no caminho. Então, se há alguém a quem você está seguindo piamente, observe os frutos, observe as consequências do que essa pessoa diz, observe se o que ela faz está de acordo com o que ela fala. Aquele discurso terrível do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não serve para a gente, nunca serviu. Mas agora então, já no século XXI, século da espiritualidade, século de descortinar-se ainda mais tudo aquilo que estava escondido, não cabe mais a gente falar uma coisa e fazer outra, nem muito menos a gente seguir alguém que tenha esse comportamento. Que nós possamos falar do bem e fazer o bem. Essa é a receita para que a gente não caia nas garras desses lobos que ainda tem dentro de nós. Porque eu só vou seguir alguém que esteja mal intencionado se eu também tenho uma tendência naquele mesmo caminho que ele está pegando. O rapaz que fez o rei sair pelado na frente de todo mundo na historieta só fez isso porque o rei era extremamente orgulhoso, extremamente vaidoso. Então, naquela imperfeição que havia no rei, o conselheiro o induziu, o levou facilmente para um caminho enganoso. Se você está indo por um caminho enganoso, pare, medite, reflita e refaça o seu caminho. Sempre é tempo. Agora é sempre a hora de rever os nossos passos. Ficamos hoje por aqui e nos vemos no próximo episódio falando sobre sofrimento e eutanásia, que é um tema que gera dúvida ainda num bocado de gente. Um abraço grande a todos e até o próximo.